Após a aprovação pela Câmara Federal, o projeto que trata de mudanças no ICMS começa a tramitar no Senado, mas provoca dura reação dos governadores. Os cálculos apontam que o Ceará perde com esse projeto 477 milhões de reais. As informações chegam agora com o nosso repórter Carlos Alberto. Menos de 24 horas após a Câmara dos Deputados aprovar o projeto de lei que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, os governadores e os prefeitos caíram em campo para alertar que, se o Senado aprovar o texto oriundo da Câmara, os estados e os municípios terão perdas superiores a 40 bilhões. O movimento é deflagrado como forte sinal de que, entre os senadores, a proposta não encontrará respaldo avassalador como encontrou entre os deputados federais. A Secretaria da Fazenda do Ceará, por meio de nota, estimou nesta quinta-feira que, com a reforma instituída pelo projeto que tramita no Congresso Nacional, o Ceará perde anualmente, somente com ICMS sobre os combustíveis, pelo menos 477 milhões. Com os números sobre a mesa, o governador Camilo Santana está entre os chefes de executivos estaduais que fazem apelos aos senadores para mudarem o texto aprovado pela Câmara Federal. As pressões dos governadores e prefeitos podem dificultar a aprovação do projeto no Senado. Os governadores calculam, com base no texto que saiu da Câmara, perdas anuais de 24,1 bilhões. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, são muitos números, cálculos, estimativas que apontam perdas para os estados e municípios de até 40 bilhões de reais. Nesses números, na participação do Carlos Alberto, estão também esses dados em relação exclusivamente aos estados. A arrecadação cairia se mantida a aprovação desse projeto que muda as regras do ICMS pelo Senado. Os estados perderiam 24 bilhões e 100 milhões de reais. E nessa quinta-feira, por meio de nota, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará disse que a redução do ICMS, da arrecadação do ICMS sobre os combustíveis em 2021 já seria de 477 milhões de reais. Outros cálculos mostram que essa redução pode ser ainda maior. Luciano de Oliveira, é normal, eu vejo como normal essa reação dos estados. É óbvio, vai haver redução na arrecadação com o ICMS. Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de perder receita. É normal que os estados estejam esperneando? Sim. Agora, a gente tem que ver o seguinte, o projeto que foi aprovado na Câmara, pelo menos está apontando para uma saída em relação aos preços estratosféricos, Luciano, que nós estamos alcançando em relação aos combustíveis. É inadmissível você rodar hoje em qualquer cidade desse país, o combustível vai já chegar a R$7. Vai já chegar, Beto? Não, eu tô falando, olha, você tem razão, Fortaleza, eu tô me referindo a Fortaleza, você ainda encontra combustíveis um pouco mais baratos e já tem pesquisa apontando que a nossa capital é uma das que tem, ainda assim, o combustível mais barato da região Nordeste. Se você for aqui para o interior, já tem gasolina, por exemplo, lá no município de Palhano tá R$ 6,66 o litro de combustível, R$ 6,56 no outro posto. Eu tô falando isso porque eu estou vendo, é inadmissível você alcançar esse valor. Então, o que acontece? Essa conta, eu sei que os estados perdem, mas pelo menos está aí um projeto sendo discutido, tentando encontrar soluções. A perspectiva é de que haja redução no preço dos combustíveis em pelo menos 8%. Isso é o que foi apresentado no projeto aprovado na Câmara. Vai para o Senado, vai ter reação? Vai, mas alguém e os próprios governadores precisam também, quando for sentar com o presidente do Senado, porque ele disse que não coloca a matéria em votação, antes de discutir com todos os governadores. Tá certo o presidente do Senado, mas os governadores precisam também chegar junto e apresentar propostas. Não adianta só colocar os números, que até agora é número contraditório. Uns falam em 477 milhões de perda para o Ceará, já tem outros que apontam 600 milhões. Não tem números fechados ainda sobre isso, a verdade é essa. E aí, qual é então a solução? Como? É fácil reclamar das perdas?
Concordo, mas qual é a contrapartida que os estados vão dar, então, em relação à sua cota de sacrifício? Luzenor, quem paga essa conta, Luzenor, é nós consumidores. Quem paga essa conta, Luzenor, é quem produz. Quem paga essa conta é quem precisa pagar transporte. No fim das contas, é isso. Esse dinheiro, essa perda, não vai cair, basicamente, é em cima de nós. Beto, é uma análise importante, aprofundada, mas simplista do ponto de vista, até certo ponto egoísta, quando fala assim que nós consumidores... Egoísta por ponto... Nossa, consumidor? Que nós consumidores estamos pagando uma conta alta, mas é preciso entender também que os governos estaduais e municipais, quando alegam e fazem os cálculos sobre a redução na arrecadação do ICMS, é preciso fazer uma avaliação que o prejuízo é também para a população. Nós não estamos falando aqui quando há queda de arrecadação, que o Estado, o município reclama, falo em gestores, reclamam sobre a redução no volume de arrecadação tributária, porque quando cai a arrecadação, o Estado e o município são obrigados a reduzir também os serviços prestados à população. No caso do Ceará, esse projeto, pelos cálculos aí feitos pelos governadores, pelos secretários da Fazenda, em todo o Brasil, provoca uma perda de 24 bilhões de reais para os estados em um ano. Para o Ceará, são 477 milhões de reais. Ou seja, você está falando de 477, já tem gente aí, há outros números apontam mais de 600 milhões. Então, não tem número fechado ainda. O que eu estou querendo dizer... Posso falar, Beto Almeida? Pode, mas porque eu tô... você... Não, mas peraí, eu estou querendo dizer... Você está querendo dizer e não me permite dizer o que eu quero dizer. Você só está fazendo a defesa do ponto de vista do Estado. Eu não estou Estado. fazendo defesa de nenhum, não, Beto. Eu estou fazendo apenas um exercício de reflexão para todos nós e por nós aqui. Vou mandar a diferença do meu combustível para você pagar. Você está achando barato? R$7. É engraçado, né? Quando o jornalista Beto Almeida não quer se aprofundar nos argumentos, ele vai para o deboche, né? Para a ironia, né? E eu acho que tudo bem, tem espaço para ironia, para o deboche, para brincadeira. Mas a gente às vezes se emociona com as medidas que são anunciadas sem vislumbrar o resultado dessas medidas a curto, médio e longo prazo. A iniciativa da Câmara Federal em abrir o debate sobre as mudanças no ICMS é importante e necessária. E tem que fazer também, diante dessa situação, a seguinte projeção. Os combustíveis, pelo projeto, terão os preços congelados em 2022. E em 2023, a previsão é de que o preço dos combustíveis seja reajustado com base na média dos preços do reajuste de 2021. Ou seja, lá em 2023, iremos pagar um preço bem mais elevado. Mas o Beto Almeida não está preocupado com 2023 nem com 2022. Ele quer saber agora de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade para reduzir o valor dos combustíveis. Afinal, tem outro componente, que aqui não se trata de culpar governo do Estado, governo federal. Não. A Petrobras, como a gente sempre diz, é uma empresa de economia mista, responde às regras do mercado internacional. Então, qualquer espirro no preço do dólar, esse espirro vai cair no nosso bolso. Claro que ninguém quer pagar uma conta alta de preço de combustíveis. Essa é a grande realidade. O jornalista Beto Almeida está me convidando aqui para pagar a diferença do preço da gasolina que ele compra. Eu o convido, em contrapartida, para pagar a diferença do preço do diesel que eu uso diariamente. Luzenor, mais vantajoso, Beto? Não é não vantajoso. Gagueje, Beto. Não é vantajoso, não. Você também está pagando o preço alto do diesel. O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: é legítimo, concordo que os estados questionam, porque terão perdas, eu não tenho dúvida também disso. Agora, temos que ter também alternativas. Não basta só chegar reclamando. Tem que sentar à mesa e dizer o seguinte, ó, aí eu pode ser assim, com você. Entendeu? A gente tem essa solução aqui, nós temos essa alternativa. Porque, do contrário, Luzenor, essa conta sempre vai arrebentar do lado mais fraco.